Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa segunda parte da apresentação do curso sobre o Kaibai. Vou trazer para vocês aqui o slide. Vou fazer só um resumo rapidamente, só para contextualizar o que a gente já viu, o que a gente já acessou até aqui nesse primeiro momento. Mas é bem rápido mesmo, tá? Hoje nós temos que aprofundar em muitas coisas aqui. A gente começou então a estudar o Kaibalhos, que são as 7 leis universais. Falamos de uma forma mais direta sobre racionalismo, ocultismo e ciência. Falamos do século das luzes dentro do iluminismo, onde a razão predominava sobre as questões que foram consideradas metafísicas, as questões que fugiam ao entendimento da razão. E a gente trouxe um dos idealizadores dessa linha mais cartesiana, por isso que Descartes e cartesiano é uma homenagem ao nosso amigo René Descartes aí, que ele acreditava que a matemática era o norte fidedigno na busca do saber. Tudo que poderia ser mensurado era explicável conscientemente, né? Depois a gente falou que Kant também foi um que trouxe para a gente uma reflexão do respaldo dentro da física, apresentando uma nova propedêutica dentro de um paradigma científico. Ou seja, o que eu não consigo explicar de forma racional, matemática, filosófica, religiosa, enfim, não deve ter valor. E aí a gente trouxe uma reflexão que é preciso iluminar certa categoria de objetos escuros para fazer contato com a luz. Dentro desse paradigma, a gente falou a respeito de filosofia, ciência, religião, misticismo e ocultismo, como linhas de pensamentos que algumas se convergiam e outras se divergiam, já trazendo uma percepção de separatividade para essas consciências e cientistas. E aí a gente chegou em questões sobre astrologia, sobre alquimia, sobre magia e ciências ocultas, no qual muitas pessoas que viviam processos iniciáticos, que estavam ligados a esse tipo de conhecimento, foram perseguidas, foram literalmente escorraçadas, mortas em fogueiras e outras coisas. Porém, Helena Blavatsky e esse outro sentido chamado occult criou em 1882 a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, em Londres. Foi a primeira sociedade no mundo que foi aceita cientificamente para pesquisas ligadas a essa questão da incapacidade cognitiva da razão explicar fenômenos que são enquadrados como irreais. E aí, dentro dessa ideia, criou-se uma separatividade entre a ciência ortodoxa, no qual tudo que não tinha explicação racional era condenado como incognoscível e, ao mesmo tempo, era apresentado como algo demoníaco, algo das sombras, algo que estava ligado às magias negras, ao ocultismo. E aí, claro, teve vários movimentos acima disso. E a ciência não ortodoxa, eu coloquei aqui mente aberta, porque inclusive veio um caso da minha adolescência com um amigo meu, quando a gente viu uma pessoa que tinha uma mente muito aberta, que ela diferenciava das outras na forma de pensar e de falar, porque o cara é uma mente aberta, porque ele era capaz de perceber coisas que normalmente as consciências mais comuns não percebiam. E aí a gente trouxe, então, algumas manifestações disso chamado fenômeno, que seria a telepatia, a capacidade de comunicação entre cérebros, e é provado cientificamente depois, em vários experimentos, em várias formas, né? A clarividência, que é a capacidade de ver coisas que podem vir a acontecer no futuro, algum tipo de mensagem. A psicografia, que são a forma de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material e transcrito em forma de escrita dentro da psicografia, e a telecinesia, que é a capacidade de percepção, de sensação, que cinésio vem de sinestesia, de percepção cinesiológica, de campo, de percepção. E fenômeno em grego, então, a gente trouxe a ideia de, o escrito que significa e na sua origem é aquilo que se revela, se mostra, manifesta e aparece. Isso de uma forma mais profunda de entendimento. Então, um fenômeno é algo que vai se revelar a mim, ele vai acontecer quanto eu menos estou esperando. Ele vai se mostrar, ele vai se manifestar, ele vai aparecer de uma forma não consciente. Mas eu vou perceber esse fenômeno. Para a ciência, na classificação dela mais
Superficial é algo observável empiricamente por meio dos sentidos. Ou seja, eu estou observando, eu estou vendo, estou sentindo, estou ouvindo. E isso é um fenômeno na descrição para a ciência. Isso é muito interessante, porque dentro desses fenômenos que a gente vive, né? Hoje à tarde, aqui estudando tal, eu estava sentindo cheiro, né? Eu estava sentindo cheiro escutando piano. Eu falei, cara, onde tem piano aqui? Onde tem essa música de piano? Alguém tá tocando. Não tinha piano, ninguém prédio tem piano. Meus vizinhos, pelo menos que eu saiba, ninguém nunca tocou piano e tem muito tempo que eu tô aqui. E eu comecei a sentir cheiro, um cheiro que eu nunca senti na minha vida. Não dá para explicar que cheiro é esse. Mas enfim, é um fenômeno, eu entendo como algo natural, né? Que chega para mim, que eu já tenho essa percepção. E aí a gente entra então em indivíduos extrasensoriais, que são aqueles que conseguem captar do externo, através, né, da sua percepção, do seu canal de comunicação com o mundo externo, todas essas manifestações dos fenômenos, do magnetismo animal ligado ao xamanismo e as outras práticas holísticas, né, da questão da relação dos animais de estimação que estão em volta da gente, né, as mensagens que cada um tem, quando a gente observa e encontra um animal, de repente, no meio de uma trilha, no meio de um caminho, sempre tem um significado, um magnetismo, que o seu campo atraiu aquele espírito. E a gente falou de hipnose, que é uma das práticas, inclusive, que Freud utilizou muito no início dos seus estudos para entender a psique humana. A gente falou de metapsíquica, né, que transcende questões tanto do metafísico quanto do psiquismo, e aí tentando, pela Helena Blavatsky, juntar o que é metafísico, aquilo que vai além daquilo da percepção física, e o psiquismo nosso. E a parapsicologia, que estuda os fenômenos, né, dito paranormais. Depois a gente trouxe o exemplo do Allan Kardec, que foi um médico que era, no primeiro momento, totalmente cartesiano, pautado nas questões mais tangíveis da ciência, que foi convidado a viver um momento de constrangimento muito grande na sua vida, quando ele começou a ter contato com espíritos, quando ele começou a ver manifestações de pessoas que faziam acesso a esse mundo espiritual e trazia mensagens, no qual ele foi convidado de forma constrangedora a escrever o livro, porque até o primeiro momento ele achou que ele estava enlouquecendo, ele ainda relutou. Depois que a espiritualidade colocou ele no caminho e mostrou para ele que era real, e ele foi convertido e não convencido, ele então foi um dos pioneiros, né, dessa codificação de códigos do mundo espiritual. E claro que sofreu perseguição, sua casa foi queimada, ele teve que fugir da cidade dele, enfim, a história deles vocês sabem. E aí a gente falou de Hermes Trismegisto, né, do Caibalion, que foi escrito em 1903, assim, escrito mesmo. Foi escrito pelos autores três iniciados no hermetismo. Esses três iniciados não se sabe quem são. Não se sabe, no primeiro momento, se eram aprendizes, né, do próprio Hermes ou se foram outros, enfim. Mas foram as pessoas que codificaram e trouxeram para a escrita esses códigos. E aí a gente falou de Hermes Trismegisto como escriba dos deuses, que ele plantou a semente da verdade. O que quer dizer isso? Quando fala escriba dos deuses, é porque alguns acreditam que Hermes ele veio até de Atlantis, ele não era do plano terrestre, né, da Terra, ele era uma entidade superior de altas frequências que vivia em Atlantis, tinha um cargo lá de diretrizes dentro do planeta, e ele foi convidado a ajudar no povoamento do planeta Terra, levando seus conhecimentos e sendo canal direto entre as autarquias mais altas de vibrações. Então, Hermes, que a gente não sabe o período que ele esteve encarnado, a gente sabe apenas que, pelos relatos escritos, pelas histórias, ele viveu mais ou menos 300 e poucos anos, né? Tem registros deles escritos de presença encarnado no Egito, na Índia, na Pérsia, em vários lugares. E alguns dizem que ele foi, inclusive, mentor de Abraão, né? Foi um dos que estavam junto com Moisés na hora que ele acessou os 10 mandamentos. E ele plantou a semente da verdade. O que quer dizer plantar a semente da verdade? Ele trouxe para a gente a semente dentro do nosso psiquismo que vai germinar. E a verdade vai ser aquela que se manifesta para você a partir do momento que você acessa os códigos. Cada um de nós vai ter a sua verdade, cada um vai ter a sua percepção do que vibra no seu campo quando estiver centrado.
É diferente da minha periferia, que vai questionar, colocar em dúvida e levar às vezes, para o pensamento racional coisas que são transcendentes. Ou seja, a verdade, que é uma máxima que é dita, ela se revela. Toda vez que alguns de nós tentou impor a verdade, sempre deu ruim. Sempre deu ruim. Porque a gente gastou muita energia, foi muito forte. E a verdade não é imposta. A verdade, ela se manifesta porque é um fenômeno, como já foi descrito aqui. E aí Hermes fala: tenham ouvidos de ouvir e olhos de ver, que vai além dos órgãos dos sentidos, que vai além desses ouvidos que a gente acredita que é a nossa comunicação, do que os nossos olhos. E dentro da filosofia hermética, o Caibalion, algumas máximas, né? Eu trouxe só uma inicial aqui, que os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos do entendimento. Isso é uma premissa de todos os iniciados, de todos os hermetistas, de todos aqueles que estão em algum processo de desenvolvimento pessoal ou de autoconhecimento. Por quê? Porque não é tudo que você vai poder conversar com as pessoas. Não é tudo que você vai poder falar com as pessoas que não estão, talvez, no mesmo nível de frequência que você, no mesmo piso perceptual. E aqui é muito importante já para o ego ficar calminho que nós não estamos qualificando entre melhores e piores. Nós não estamos falando isso, porque nós não somos. Se você acredita que por você estar no conhecimento, estar na busca de se desenvolver melhor, você cai numa coisa que se chama ego espiritual, que também é ego. Então, primeiro pressuposto, não existe melhor nem pior. Não existe bom ou ruim. O que existe são frequências diferentes, que nós vamos estudar aqui, que são princípio da polaridade. Ou seja, quando a gente começa a perceber já na prática a aplicação das leis herméticas, você começa a ficar muito mais leve e tranquilo dentro das suas relações. Por que o Hermes fala isso? Os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos de entendimento, porque só existe cura quando a pessoa sente a vontade de ser curada. Não adianta você, com todo entendimento, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento do mundo, impor na cabeça de ninguém o que ele precisa cessar, porque não é assim, não funciona assim. Sempre é de dentro para fora. Então as pessoas, elas sentem a vontade de se curar, elas sentem a vontade de se transformar, porque para elas não está bom o que elas estão vivendo. Elas não sabem às vezes nem explicar o que elas estão vivendo, mas é um chamado para a cura, porque ela sente que ela precisa. Por isso que a gente não vai ficar falando de determinadas coisas com determinadas consciências, porque precisamos graduar para que não possa chocar. E também se chocar não é problema nosso. Isso é o Tony falando. Tá tudo certo, mas é importante a gente estar sempre pautado na nossa verdade e perceber isso. Então, no Egito, né, a fonte dos ensinamentos esotéricos eram cultos. Ele era passado sempre de mestre para iniciado, sempre de mentor para aprendiz, e era sempre falado, verbalizado, porque além do que era escrito, era sentido através da vibração e da entonação da voz, porque a voz também traz a verdade. A voz é uma manifestação do todo. E como a voz é uma frequência, é uma energia, e eu sou capaz de me comunicar através dessa energia, e essa energia, se ela vem do centro, ela ressoa no campo externo, talvez como verdade. E mesmo que essa verdade choque, a pessoa entre em conflito e às vezes vai adjetivar e te julgar, tá tudo certo. Porque é a capacidade cognitiva dela de perceber se ela sente que é verdade ou não. Mas para quem emite a voz, para quem fala, também não existe a preocupação de desejar que a verdade se manifeste na vida do outro. Não existe intenção por detrás da fala que seja captado toda a verdade que a voz que fala, que sente, que vive, que vibra, deseje para o outro. É muito louco isso, porque nós já estamos entrando dentro dos princípios aqui de causa e efeito, dentro do hermetismo. Por que eu estou falando isso? Porque se eu adquiro um conhecimento, eu vivo esse conhecimento, transformo ele em sabedoria, trago para o meu dia a dia, minha vida começa a transformar, as coisas começam a melhorar, o meu universo começa a ser
recriado, eu tenho vivências, experiências tão maravilhosas, tão gratificantes, que a minha vontade é de sair gritando para todo mundo poder fazer. E se eu começo a querer impor isso para as pessoas, cai de novo no ego espiritual. Porque não foi perguntado para você. As pessoas não chegaram até você. Você impôs. E a imposição é um ego espiritual para provar para o seu ego, para a sua personalidade, que você está certo. E não existe certo e errado. Que é a outra questão que nós vamos acessar aqui. Então, como que funcionam os processos de cura? De uma forma mais cartesiana, dizendo. O processo de cura vem de cada um na sua entrega e no seu desejo vibracional de se transformar. E quando você emite isso para o universo, mesmo que na consciência você não perceba que você está emitindo isso, o universo dá o seu jeito de manifestar aquilo que você precisa. E aí coloca encontros, sincronicidades, ações, movimentos, sinais que chegam de tudo quanto é lugar do espaço do mundo e que você não sabe por que está chegando. O fato é, para mim me curar, eu preciso desejar. E aí o desejo, nós vamos cair numa palavra que chama vontade. E vontade é uma manifestação de alta frequência, que nós vamos acessar isso também mais à frente. Pegando já esse gancho, Hermes, então, ele foi um dos pioneiros iniciáticos dentro dessas leis em impérios como a Índia, na Pérsia, na Média China, no Japão, na Síria, na Antiga Grécia e Roma. Ele foi considerado o mestre dos mestres, o 3 vezes grande, né? E o que eu já falei sobre Abraão e Moisés. E no Egito, Hermes, então, foi endeusado e conhecido como Tote, que é um dos deuses da sabedoria, um que tem um bico assim, grandão. Ele segura um cedro, que aquele cedro tem ali uma cobra enrolada, e às vezes ela foi transferida para algumas profissões, como a medicina, como a contabilidade, que fala do sagrado masculino e do sagrado feminino integrado naquela bolha central, que é o centro norteador, no qual os sacerdotes, os grandes mestres, adquirem o cedro da sabedoria. E Tote, nas suas imagens no Egito, ele sempre vai estar carregando esse cedro. Aqui vocês vão perceber esse cedro nesse formato aqui, não sei se vai dar para vocês ver, que parece o olho de Horus, tá vendo? Só que ele tem uma bola em cima, tem a marcação e tem a base, né? Aqui, trazendo já para as nossas consciências, a gente pode perceber consciência física, consciência mental e emocional e consciência espiritual na parte de cima, né? Trazendo esses conhecimentos para vocês. Aqui tem a imagem de Tote, tá vendo que é um biquinho parecendo uma águia? Isso aqui é a imagem de Tote. Depois eu posso trazer uma imagem mais próxima para vocês entenderem. Hermes também foi conhecido na Grécia e endeusado como deus Mercúrio, né? E conhecido como Trimegisto, porque de tris vem de 3 vezes o grande. E o significado de hermetismo significa o quê? Resumidamente, chave mestre. Algo que é velado, algo que é fechado, algo que é passado simplesmente para as pessoas que estão abertas para isso. Não somos nós conscientemente que desejamos o acesso à sabedoria. A sabedoria se manifesta, ela se revela como a verdade e ela vai nos conduzindo. Dentro dos centênios que a gente vai estudar, dentro do ciclo, vocês vão perceber isso de uma forma mais racional. Ou seja, o que nós vamos estudar aqui, as 7 leis herméticas, tudo contém uma chave. E quando vocês acessam essa chave e vocês conseguem virar ela dentro do seu universo mental, automaticamente você se conecta com a fonte, com a unidade. E aí, salto quântico, aceleração, transformação, mudanças, muitas transformações. O princípio básico da arte da alquimia hermética é o domínio de forças mentais e não de elementos materiais. Nós vamos aprofundar no que significa transmutação, tá? Eu comecei a falar ontem e tal, mas foi mais superficial. Mas hoje nós vamos aprofundar para vocês entenderem quando a gente fala o que é transmutação, né? Nas lendas que a gente conhece da Pedra Filosofal principalmente, a transmutação é a transformação do metal vil, né, qualquer metal mais não tão nobre, em ouro, pela mudança de forma. Mas vocês vão ver que é outra coisa. Para os hermetistas, para os iniciados, eles entenderam que isso foi uma metáfora, porque a transformação, a transmutação, ela é uma
mudança, uma transformação de uma energia mental em outra energia. Por isso que o universo é mental, uma vez que a gente vai transmutando ele. E os princípios da verdade são 7, como diz Hermes. Aquele que os conhece com entendimento possui a chave mágica sob cujo contato todas as portas do templo se abrem. Inicia o livro assim. E os 7 princípios são do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, de causa e efeito e do gênero. A gente começou, então, no primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. E aí, nós vamos continuar daqui agora, tá? Eu vou ler para vocês alguns trechos que eu marquei dentro desse primeiro princípio. E aí é importante vocês sentirem, né, de anotar e trazer depois para a nossa partilha. E aí eu vou ler essa parte para vocês aqui que eu achei super interessante para explicar o que é isso. Todo é mente, o universo é mental. Substância significa aquilo que subjaz a todas as manifestações exteriores. A essência, a realidade essencial, a coisa em si, e etc. Substancial significa existente em ato, ser o elemento essencial, ser real. Realidade significa o estado de ser real, verdadeiro, duradouro, vigente, fixo, permanente em ato. E aí ele fala: debaixo e de trás de todas as aparências ou manifestações externas, existe sempre necessariamente uma realidade substancial. Essa é a lei. O ser humano, ao considerar o universo, do qual ele é uma unidade, nada vê senão a transformação da matéria, das forças e dos estados mentais. Vê que nada realmente é, mas que tudo está se tornando e mudando. Vamos, primeira coisa que entender. Ele traz para a gente 3 coisas: substância, substancial e realidade. Tudo entre aspas. Quando ele fala de substância, o primeiro entendimento nosso é o princípio. A substância, na sua cerne, na sua origem, é o princípio. E quando existe o princípio, no primeiro momento, a nossa percepção vai lá para entender o que não é o princípio. O que existia antes do universo ser o que ele é? A primeira percepção é: qual o conceito de universo que você tem? O que você entende sobre o universo? O que você imagina ser o universo? Então vamos trazer para o racional. Vamos pegar uma substância qualquer, um elemento químico. Vamos pegar tungstênio, um elemento químico. Em substância pura, o tungstênio é tungstênio. Mas o que existia antes de ser tungstênio? Bom, então vamos dar um passo à frente. Substancial. Substancial é a manifestação do que eu vejo do que é o tungstênio. É o seu formato. É o que se expressa. É o que eu percebo. É que vibratoriamente chega para mim e eu faço, através da minha consciência, uma decodificação e interpreto isso como algo que seja um tungstênio. Eu sei que muitos de vocês nesse momento estão tendo dificuldade de perceber o que é um tungstênio. E tá tudo bem, porque é assim mesmo. E aí, vamos trazer então mais para a superficialidade. Pensa na sua realidade. Pensa numa pedra qualquer. Essa pedra que você está visualizando, que você vê, antes de ser essa pedra, o que ela era? O que existia antes dessa pedra de se formar e se tornar a pedra? O que existe é a substância. A substância que forma o todo. E da mesma forma que você vê essa pedra que é um todo, porque dentro dela existe trilhões e trilhões de elementos na sua formação, e que às vezes é incognoscível para a nossa consciência perceber isso todo, você amplia para o universo. O micro está no macro,
como o macro está no micro. Ou seja, o que eu percebo como minha realidade é apenas superfície da minha consciência. É algo que eu tenho dentro das minhas capacidades mentais, cognitivas, de descrever e ali adjetivar ou qualificar. Só que nós temos que aprofundar para entender essa frase de Hermes. O todo é mente. Então, o que é o todo? O todo, no primeiro momento, é a substância no qual nós, encarnados, nesse momento, não temos a compreensão. Nós não sabemos o que é o todo de uma forma consciente. Nós podemos pressentir, nós podemos imaginar, nós podemos criar na nossa cognição uma referência para esse todo. E aí você pode ver planeta, você pode ver universo, você pode ver buraco negro, você pode ver só o planeta Terra, você pode ver só as coisas que você conhece. Tá tudo bem. Mas o todo é muito, 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 muito mais abrangente conscientemente, porque é uma vibração que a nossa cognição ainda não consegue, é incognoscível. Para entender o todo, que é uma mente universal. Tá, Toninho, já não estou entendendo nada. Nós estamos falando do todo, agora você já está falando de mente. O que você está querendo dizer? Então vamos tentar trazer. Você tem a matéria do seu corpo físico. Você tem os seus átomos, os seus elétrons, as suas células, os seus órgãos. Você é capaz cognitivamente de visualizar um átomo seu? Você consegue imaginar, talvez pelas figuras que você aprendeu na escola. Você é capaz de, nesse momento, compreender todo o universo de manifestações fisiológicas que está acontecendo dentro de você nesse exato momento, enquanto você respira? Ou seja, existe um universo dentro de você. E esse universo, mesmo com a sua consciência dentro de você nesse momento, de forma mais ilustrativa, você ainda não tem essa consciência do que é você. Isso nós estamos falando só de estrutura física, ainda nós não estamos falando de emocional, nem de mental, nem de espiritual. Então vamos trazer ainda mais um paradoxo, que é um dos princípios herméticos também. Se que o estar fora de mim, eu não tenho, nesse momento, cognição para compreender o todo, e até hoje vários cientistas estão tentando estudar o universo, descobrir o que é esse universo e como tudo surgiu, com novas teorias, novas reformulações do que é isso tudo que a gente vive. Nós, no nosso caminho evolutivo, temos a capacidade de perceber isso de uma forma racional, lógica, linear. A partir daí, a gente já entra em autoconfrontação, porque a gente entende que as nossas verdades diz do universo que a gente criou, que a gente percebe. E quando a gente fala que o universo é mental, é o que eu estou vibrando, captando, percebendo, absorvendo, construindo, idealizando dentro da minha psique, que está construindo um universo direcionado com as coisas que eu desejo, sem necessariamente ser influenciado pelo externo. Porque pelo externo, nós não temos controle nem cognição do que é o universo. Mas pelo interno também a gente não tem. Então o que a gente tem? A gente não tem nada. Porque ter não é ser, não é sentir, não é perceber. Já entra um paradoxo. Porque o ter vem da nossa personalidade, que precisa se ancorar em algo para ter uma substância para a percepção dele. E não entende que a realidade que ele cria está pautada no substancial que ele vê, e não na substância em si. Porque a substância ainda não é acessível. Tá, Toninho? Se não é acessível, não estou entendendo nada. Por que nós estamos estudando isso então? Qual é o significado disso para minha vida, já que eu vou estudar algo que eu não consigo acessar?
Ué, tem um Zé que tá perguntando isso aí. Mas tá tudo bem, assim. O que nós vamos perceber é que, dentro das leis herméticas, você vai captar os códigos e ampliar a sua consciência a partir do momento que você se colocar na posição de que você não sabe nada. Que nós estamos em estado evolutivo, aprendendo. Quando a gente coloca nessa posição que a gente não sabe nada, que a gente está aqui em um caminho evolutivo de volta à unidade, e a gente para de querer controlar tudo e todos, a gente para de forçar todas as circunstâncias externas, principalmente, para satisfazer os desejos da nossa personalidade mais íntima, nossos desejos mais particulares, e a gente começa então a conectar com a fonte, com a substância, e a gente percebe que o que está em cima está embaixo, dentro do outro princípio hermético, se o que está em cima eu não consigo perceber, mas eu sinto, e o que está dentro de mim também eu não consigo compreender muitas vezes, mas eu sinto, eu vou ligar o que eu sinto ao que eu sinto no externo. E vou deixar isso me conduzir. O ego vai falar, nossa, que loucura, o que é isso? Não estou entendendo nada. Mas tá tudo bem. É a percepção e tá tudo bem. É entender o seguinte, não entender. É deixar emergir a luz da consciência. Qual o universo que eu estou inserido hoje? E quando eu estou falando de universo, gente, não é das coisas externas. Não é das relações humanas, não é daquilo que você lê, não é daquilo só necessariamente que você se alimenta, das suas crenças, dos seus paradigmas, dos seus familiares, do mundo que você vive. Não é isso, não é isso, não é sobre isso. Para compreender o universo, eu tenho que sentir parte do todo e não me sentir separado. Muitos de nós, várias vezes, se sentem separados do todo. Só que não existe a separatividade. Isso é uma percepção da nossa consciência. E aí eu vou ler mais um pouco para vocês aqui. Deixa eu só abrir para alguém que chegou. Tá tudo bem até aqui, galera? Vamos lá. Todos os pensadores, em todos os países e em todas as épocas, superam a necessidade de postular a existência dessa realidade substancial. Todas as filosofias dignas desse nome foram baseadas nesse pensamento. Os seres humanos conferiram a essa realidade substancial muitos nomes. Alguns, energia infinita e eterna, outros denominaram divindade, com outros títulos. Outros chamaram apenas de matéria, matéria escura. Porém, todos reconheceram a sua existência. Ela evidencia por si mesma e dispensa discussão. Olha que interessante isso. Em todas as épocas, em todos os séculos, todo mundo tentou nomear o que é o todo. E cada um trouxe um nome, numa tentativa de qualificação, de classificação. Só que muitos deles divergiram dentro dessas classificações. Mas o que ele está querendo dizer é, todos em consenso, sentiram a existência desse todo. Sabem que ele é a realidade substancial, porque vibra no campo de cada um. E detalhe, eu não estou falando que eles afirmaram conhecer a substância, porque a substância eles não conheceram. Ninguém conheceu a substância, mas todos afirmaram que existe a realidade substancial. Isso já é muito lindo. Vocês pegaram o código disso, gente? Vocês pegaram o código? Vamos lá. Continuando. Aquilo que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está além do nomear verdadeiro. Mas os sábios chamam de o todo. Até a própria palavra o todo é uma tentativa de nomeação, de classificação,
desse algo que é muito mais incognoscível, mas que nós, vibratoriamente, dentro da nossa realidade substancial, nós sabemos que existe. Isso é fato. Nenhum de vocês que está aqui duvida que isso existe. E aí ele fala, em sua essência, o todo é incognoscível. Ou seja, nós não vamos nunca compreender o que é o todo de forma racional, cognitiva. Não quer dizer que a gente vai abrir mão também dessa compreensão, não é sobre isso que eu estou falando. Mas a gente vai sentir isso se manifestar cada vez mais na nossa vida, a partir da nossa entrega, a partir do acesso à nossa cura íntima. Cada vez mais nós vamos estar conectados com isso, entre aspas, chamado de todo. E aí ele fala, mas a informação da razão deve ser acolhida com hospitalidade e tratada com respeito. Isso aqui é muito importante, gente, porque a razão, de acordo com a consciência de cada um, é a verdade daquele que emite a frequência dessa realidade. Então, cada um pode dar o nome do que quiser. Vácuo quântico, energia universal, força primordial, luz divina, Deus. Pode dar o nome do que quiser. Qualquer coisa, não tem problema. O importante é o que você faz com isso. De que maneira que isso te transforma? De que maneira isso te faz ser melhor nesse aqui e nesse agora? E aí, quando a gente fala isso, a gente fala que a gente tem uma mente mais universalista, porque a gente sabe que o universo é amplo de infinitas possibilidades. As pessoas enlouquecem, porque todas querem provar a sua verdade, a sua razão. E aí eles vêm com força. E a força não vai prevalecer. Porque a força é só uma manifestação de personalidade. Quando você deixa de fazer força, quando você solta, e as pessoas às vezes nem gostam de escutar isso, os egos se bucham, quando a gente fala, solta para o universo, a pessoa, como assim soltar? Como é que vai ser? Meu Deus, ai, 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 preciso daquilo outro, como é que vai ser? Aí já vem um tanto de coisa na cabeça, sensação de falta, enfim, não vamos entrar nisso aqui não, porque não é isso. Mas percebe como é que é tudo ligado dentro das leis herméticas? E aí eu vou ler mais uma coisa para você. Isso aqui talvez dê um... Tá tudo bem. Vamos lá. Sendo todo infinito, absoluto, eterno e imutável. Repetindo, sendo todo infinito, ou seja, o todo nunca vai se acabar. Aqui a gente já cai num paradoxo que a nossa consciência tem, que acredita que as mortes físicas é o fim de tudo para alguns. Aqui a gente já cai no paradoxo que aqui algumas pessoas acreditam que deixar de determinada coisa ou de ser determinada função é o fim de tudo. Porque a nossa mente está muito pautada no finito. Tudo que é finito, materializado, está dentro da nossa realidade substancial, que está ainda identificada com as coisas em que eu acredito ser a minha realidade substancial. Se o todo é infinito e você traz para o seu universo interno, e você começa a perceber que você não é só o seu corpo, que você não é só a sua mente, que existe algo mais profundo, que existe talvez dentro de você um nome que você possa dar de alma, espírito, sopro da vida, enfim, não importa. E que isso faz parte do todo, e que isso está conectado à mente universal, porque é uma mente universal que vibra, você percebe então que nós estamos apenas estagiando aqui nesse mundo. E as coisas ficam mais leves, porque você sabe que isso não é o fim. O grande problema nosso são os apegos. Aquilo que a gente cria na nossa mente como realidade substancial e acredita que isso nos nutre e traz para a gente manifestações tão grandes de carência que a gente nem percebe. E a gente começa a projetar no mundo externo situações que vão, entre aspas, sanar essa falta interna de contato com tudo, com o universo interno. O todo também é absoluto, ou seja, ele está em tudo, em todas as coisas, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações, nesse aqui, nesse agora e ao mesmo tempo em todos os lugares do planeta, em todos os lugares do universo, em todos os lugares do multiverso, em todos os lugares de outros seres que a nossa consciência ainda não consegue captar. O todo está em tudo, porque é uma mente universal. Eterno, ou seja,
Se é eterno, nunca acaba. Não existe fim. E é imutável. Aqui é muito lindo quando fala que ele é imutável. Porque a gente aprende dentro das leis herméticas, e aí nós trazendo para o plano das leis universais, as leis materiais desse plano que a gente vive da Terra, é que uma das leis é a lei da impermanência. É a lei da transformação, de causa e efeito. Tudo está tendo causa e efeito, está se transformando o tempo todo. Mas a mente universal é imutável. Ela nunca vai deixar de ser o que ela é. Até mesmo porque é algo muito mais eloquente, perceptualmente. E aí, conclui-se necessariamente que qualquer coisa que seja finita, mutável, fugaz e condicionada não pode ser o todo. E como nada há fora do todo na realidade, então quaisquer e todas as coisas finitas têm de ser como nada na realidade. Nu. Pegaram o código aqui, gente. Nossa, vou até ler de novo. Muito lindo. Sendo todo infinito, absoluto, eterno e imutável, conclui-se necessariamente que qualquer coisa que seja finita, ou seja, que tenha um fim, mutável, que se transforma o tempo todo, fugaz na sua superficialidade e condicionada a situações tanto internas quanto externas, não pode ser o todo. E como nada há fora do todo, na realidade, então quaisquer e todas as coisas finitas têm de ser como nada na realidade. Vou ajudar vocês. Não fiquem confusos, nem amedrontados. Na verdade, assim, não estamos. A ideia não é tentar conduzir vocês ao campo da ciência cristã sobre o manto da filosofia hermética, não é isso. Há uma conciliação para essa situação aparentemente contraditória. Vou explicar mais à frente para vocês, mas eu vou tentar falar agora, porque isso é muito lindo. Alguns de vocês, talvez, não sei, nesse tempo que já está comigo, já me ouviu falando assim: por universo, o outro não existe. E com algumas consciências que fazem parte próximo de mim, que eu convivo, enfim, quando eu falei isso, chocou o ego deles. Como assim? Que maluquice é essa que você está falando? Por universo, o outro não existe. Entenda o outro, não só o outro como pessoa física, mas todo o material, tudo que aquilo que é finito, tudo aquilo que é mutável, tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que é fugaz, que é condicionado a algo externo ou interno. Por que que não existe? Para a voz que fala. Porque não faz parte do universo da voz que está irradiando. E não fazer parte do universo quer dizer que eu entendo que o todo é integrado a tudo. E se é integrado a tudo, como é que eu posso dizer que para o universo o outro não existe? Então vamos trazer para a parte racional. De novo. Pega seu átomozinho aí. Tenta localizar um átomo dentro de você. Visualiza um átomo. Você consegue enxergar um átomo? Você é o universo. Você enxerga seu átomo, você consegue ver seus elétrons. Você sabe que ele existe, ele está aí, como mente consciente. Mas cognitivamente, ele não existe, racionalmente. Então, o que que existe? O que existe é a minha realidade substancial e os valores que eu dou a isso que eu acredito que é real. A partir do momento que eu acredito que isso não faz mais parte da minha vida, que não é real, que não condiz com a minha existência, sumiu. Entendeu? Vamos dar um passo à frente. Vou olhar, porque senão, ó, empolgando aqui, ó. E o que é, então, que seja superior à matéria ou à energia, que alguns estão dando o nome de energia sobre o todo, e que sabemos existir no universo? O que a gente sabe que existe no universo, o que é real, é vida e mente. Por que é vida e mente? Vida e mente em todos os seus variáveis, em todos os seus variados graus de revelação. E aí eu sei que vocês vão perguntar assim, vocês querem dizer que o todo é vida e mente?
A resposta, então, sim e não. Se você estiver se referindo à vida e à mente como nós pobres e tacanhos mortais a compreende, ao conhecemos, diremos que não, que o todo não é isso. Mas a que tipo de vida e mente você se refere afinal? Essa é a pergunta, né? A resposta é a mente viva. Algo muito superior àquilo que os mortais podem depreender dessas palavras. Considerando que a vida e mente são superiores a forças mecânicas ou matéria. Mente viva e infinita. Comparada à vida e mente finitas. A nossa vida e mente finitas. Referimos-nos àquilo que as almas iluminadas querem dizer quando reverentemente pronunciam a palavra espírito. Olha que virada de chave. O todo é mente viva infinita. E a gente pode chamar que o universo é um grande espírito. Xamanismo, o grande espírito, é uma nomenclatura, tá, gente? Gente, o grande espírito. O universo é um grande espírito. Peraí, se ele é um grande espírito, então eu sou espírito também. Então tudo que está em cima está embaixo. Olha, outro princípio hermético, que lindo. E se eu sou um espírito em conexão com um espírito superior, com a mente viva, não existe separatividade. E aí nós vamos cair na questão do que é o universo mental. Gente, vai dar tempo, pode ficar tranquilo. Se não der, tá tudo certo. O universo é mental, contido na mente do todo. Então, vou explicar para vocês o que é isso aqui. Nós falamos de substância, de substancial e falamos de realidade. Nós aprendemos, dentro dessa primeira lei hermética, que a minha realidade substancial diz da minha condição e capacidade cognitiva de perceber o todo. O todo, pelas leis herméticas da compreensão, e se eu quiser nomear, eu posso dar o nome de uma mente viva universal, infinita. Posso dar o nome de um grande espírito. Posso dar o nome até mesmo de vácuo quântico, não tem problema. Dá o nome de Deus, não importa. O que importa é se você vibratoriamente percebe que existe isso. E aí, a gente cai na questão, o que é o universo mental, então? Eu estou compreendendo todo, que é a mente, que é uma mente viva e universal. Beleza, isso eu compreendi. Quer dizer, eu acho. Agora vamos para o universo que é mental. Vamos lá. Espírito é simplesmente o nome dado pelos seres humanos à concepção mais elevada da mente viva e infinita. Significa a essência real. Significa mente viva, algo muito superior à vida e à mente como nós a conhecemos, da mesma forma como essas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito transcende o nosso entendimento. E empregamos esse termo somente para que possamos pensar ou falar do todo, tendo como finalidade o pensamento e a compreensão. É justificável pensarmos o espírito como mente viva e infinita, ao mesmo tempo reconhecendo que não podemos compreender plenamente. Devemos ou fazer isso ou absolutamente parar de pensar no assunto. Aí me vem uma frase, se eu não me engano, foi o Einstein que falou. Que pensar é uma das coisas mais difíceis do ser humano. Que por isso poucas pessoas pensam. Porque requer um gasto infinito de energia. E não de força, de energia, para acessar os códigos. Mas não forçado, se revelando. E aí, vamos fazer um exame da natureza, do universo como um todo em suas partes, né? Primeira pergunta, compreensão de universo, que eu já trouxe para vocês. A gente já sabe que nada que existe fora deixa de existir dentro. E ao mesmo tempo que existe dentro de nós, existe fora. Nessa metáfora entre corpo e universo. Entre espírito e entre mente universal infinita. E aí, se o universo então é o todo, né? De que maneira nós podemos entender esses compostos de múltiplos em constante mutação que acontece à nossa volta? De transformação que acontece à nossa volta? O universo está se transformando? Segundo teorias, o tempo todo, a cada milissegundo. E se esse universo está se transformando,
E eu estou falando do universo e não da mente, não do todo como mente universal infinita. Estamos classificando o universo que não é a mente. Percebe que existe diferença? A mente, o todo, a mente universal infinita do universo. Nós estamos falando do movimento de expansão do universo, em alguns casos de contração. Se o universo passa por transformações, por mudanças, e nós fazemos contato e conexão com o todo, também vamos passar. E aí cai nas máximas. Observe a natureza, porque ela tem as respostas. Então, o que eu vejo acontecer no meu ciclo natural, na natureza que eu tenho contato, são fenômenos que estão dizendo que estão acontecendo interiormente no meu psiquismo, no meu inconsciente. E essa observância traz uma forma de evocação, porque vai submergir do meu inconsciente respostas para os processos que eu estou vivendo. Eckhart Tolle, no Poder do Agora, o livro dele que é conhecido, né? Ele tem uma parte que ele comenta que ele foi orientado em um dos momentos, que é uma época que ele morou na rua, que ele não tinha nada, que ele perdeu tudo. Ele ia para um banco de uma praça e sentava nesse banco da praça e ficava observando as pessoas. Ele só tinha que sentar e observar, mais nada. E observar não só as pessoas, mas observar a natureza. E aí, nessas experiências que ele teve, né? Não sei se vocês já leram o livro, se quiser ler, vale muito a pena. Você vai percebendo a manifestação das energias e aquilo vai trazendo clareza de uma forma racional para tudo que você está vivendo. O fato de observar o movimento das coisas, o fluxo da natureza, o movimento das árvores, das folhas, está relacionado a uma comunicação extrasensorial, a um fenômeno. Não é simplesmente parar e contemplar a natureza, como as pessoas classificam racionalmente e superficialmente. Que aí nós temos várias figurinhas de monges sentados na montanha, olhando a paisagem, e as pessoas, você tá maluco? Eu não consigo fazer isso, sou muito agitado, vou sair de lá correndo. Tá tudo bem. Mas essa imagem ela é muito mais profunda, porque naquele momento não está necessariamente conectando a matéria. A observância vai muito além dos olhos da face. A gente já trouxe, tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. E quando eu sento ali em estado contemplativo, aberto, observando apenas, sem emitir nenhum tipo de julgamento, os fenômenos acontecem, a manifestação espiritual da conexão com essa mente viva universal, infinita, te traz luz para o seu processo. Por isso que é importante, às vezes, a gente ir para a natureza. É importante a gente conectar com as coisas sagradas do universo, com água, com terra, com folha, com vegetação, porque todos eles estão vibratoriamente irradiando. Nós vamos entender dentro da lei da vibração aqui, né? O quanto isso é importante e quanto isso é real. As mentes mais embotadas, nós não vamos ficar falando de mentes embotadas que não estão aqui, porque não é o propósito, mas as mentes mais embotadas, iludidas e totalmente identificadas com a matéria, elas não percebem o que tem por detrás do nível aparente das coisas. Elas não conseguem cognitivamente perceber o quão grande é essa manifestação. Aí você pode dar o nome que você quiser do todo, dentro da nossa mente, dentro do nosso universo mental. E por que eu estou falando isso aqui? Nós vamos cair, então, dentro desse universo mental, e dentro do princípio da correspondência, é justificável considerarmos que o todo cria o universo mentalmente, de uma maneira semelhante ao processo pelo qual o ser humano cria imagens mentais. E é nesse ponto que a informação da razão corresponde precisamente à informação dos iluminados, tal como mostrada pelos ensinamentos escritos. Tais são os ensinamentos do sábio, tal foi o ensinamento de Hermes. O que ele está querendo dizer aqui? Dentro do princípio da correspondência, se nós percebemos que o universo vibra e que ele cria em movimentos de contração e expansão, sempre em movimentos de desenvolvimento, não existe retroceder. O universo está sempre em momentos de expansão, de cocriação, de transformação.
E se eu percebo isso, eu começo a vibrar em mim a fé de que o menor sempre está acontecendo. Porque eu sei que as experiências que estão sendo apresentadas para mim vão me colocar num piso perceptual diferente do que eu vivia antes, do que eu estagiava. E esse novo piso vai me trazer situações, fenômenos, experiências que vão me ajudar no meu processo evolutivo, de encontro à minha unidade, de encontro ao todo. Nesse momento, não existe mais ego, não existe personalidade, não existe nada, porque eu estou ancorado na minha fé. Porque eu entendo essa lei, desse princípio de correspondência do universo. E aí ele fala que o todo não pode criar de outro modo, senão mentalmente, sem empregar material, né? Nós não estamos falando disso, ou se reproduzir, o que também é impossível. Não há como escapar dessa conclusão da razão, a qual, como dissemos, está de acordo com os mais elevados ensinamentos dos iluminados. Tal como você pode criar um universo próprio em sua mentalidade, o todo também cria universos em sua mentalidade. Seu universo é, entretanto, a criação mental de uma mente finita, ao passo que aquele do todo é a criação de uma mente infinita. Os dois são de espécie similar, porém infinitamente diferentes em grau. Vamos lá, lei da polaridade. Gente, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo esses pontos. Tá tudo certo, não vou entrar nisso aqui agora não. Vamos lá. Por que é importante vocês perceberem isso? Nós criamos mentalmente o nosso universo, aquilo que a gente acredita que é a nossa realidade substancial. A partir do momento que eu começo a perceber e ter clareza que eu sou responsável por tudo que eu vivo, por tudo que eu experiencio, de acordo com a minha realidade mental que eu criei para mim, eu entendo que tudo que eu criei é finito, de acordo com a minha percepção. Tudo que é finito tem um fim. Opa, virou a chave, tem um fim. Se eu criei, estou vivendo essa situação, eu não quero mais, eu posso transformá-la. Isso, você pode transformá-la. Você pode transformá-la. Porque é finito, tende ao fim. Só que a mente universal, o todo, ele também cria mentalmente o seu universo. Só que o dele é infinito. Ele não vai acabar. Não existe fim para a mente universal infinita, porque nós, cognitivamente, nós não entendemos o que é o todo, o que é o espírito. Responda para você aí. Você sabe o que é espírito? Continuando, só para acabar isso daqui. O todo, em sua mente infinita, cria incontáveis universos que existem por zilhões de tempo. E, todavia, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como o tempo de um piscar de olhos. Nossa, é muito lindo. É muito lindo. Aqui a gente já sai da racionalidade, gente. O tempo universal da mente finita não é o tempo dos homens. Não é o tempo cronológico do Deus Cronos. Não é o tempo do nosso calendário aqui, gregoriano. Mesmo que você more na China, tem um outro calendário. Mesmo que você more na Rússia e tem outro, que é o calendário juliano. Não importa. Mesmo que você more na Índia e tem outro calendário. E a gente percebe que existem diferenças entre os próprios calendários. Todos nós já aprendemos que o nosso ano só tem 12 meses, porque Július, os imperadores lá gregos, quis se homenagear-se. Que Augustus, outro imperador, ficou com inveja e falou, também quero, e botou julho e agosto no calendário. Porque o calendário realmente não termina em dezembro. Como é que você explica que o mês de novembro, que é 9, ele é o número 11? Como é que você explica que o mês de dezembro, que é o número 10, é o número 12? Ego das personalidades encarnadas, e tá tudo bem. O tempo, que aí cai na máxima bíblica, que o tempo de Deus não é o tempo dos homens, e Deus pode ser visto também como uma mente universal, infinita, se você quiser, e sentir e vibrar assim. O piscar de olhos dele, ele faz transformações incognoscíveis. O tempo nosso, que a gente acredita que é longo, para Deus não é nada. Esses, sei lá quantos anos vocês têm, que você acredita que você viveu muito, para Deus não é nem 1 milissegundo. Ou para a mente universal.
E o que isso quer dizer, de uma forma prática? Para de ansiedade, para de desejo imediatista, para de querer as coisas tudo para ontem, atendendo uma necessidade individual da sua personalidade, achando que tudo tem que ser para ontem. O princípio hermético, que é muito lindo. A mente infinita do todo é o útero dos universos. Dentro dessa questão de ser o útero dos universos, nós vamos entrar em outro princípio hermético, que nós vamos ver também com calma, que é o princípio de gênero. Porque quando a gente pensa em planeta Terra, mãe, Gaia, nós estamos trazendo gênero feminino. E gênero não é manifestação material do meu órgão genital. Não é isso. São energias, são frequências. Todos nós temos dentro de cada um de nós energias masculinas e energias femininas, gêneros relacionados ao masculino e feminino, manifestações físicas, emocionais, mentais, espirituais ligadas ao masculino e feminino. Nós temos nas representatividades da matéria o Sol como pai, a Lua como mãe. Nós temos a mãe Gaia, nós temos o pai onipresente, Deus, pai e mãe. Ó, virou mais uma chave. Por que fala pai e mãe? Em respeito ao sagrado masculino e feminino, em comunhão, em conexão e clareza, que são forças universais e que faz parte do todo, que faz parte do universo mental. E aí, vou passar agora para frente, mas eu vou deixar o último pensamento para vocês. Falando de princípio de gênero, nós vamos pensar o seguinte. Não cometa o erro de supor que o pequeno mundo que você vê ao seu redor, a Terra, que não passa de um grão de poeira no universo, é o próprio universo. Há milhões de mundos como esse, e maiores. E há milhões de universos no interior da mente infinita do todo. E mesmo em nosso próprio pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida muito superiores ao nosso. E seres comparados aos quais nós mortais terrestres somos como formas de vida viscosas, que habitam o leito do oceano. Há seres dotados de poderes e atributos superiores que o ser humano jamais sonhou possuírem os deuses. E, no entanto, esses seres foram outrora como você, e ainda mais inferiores. E no devido tempo você será como eles, ou superior, pois tal é o destino do ser humano, segundo o relato dos iluminados. Dentro do processo evolutivo da nossa consciência, dentro do nosso crescimento, dentro da nossa entrega, dentro dos processos de cura, para aqueles que sentem, quando a gente partir desse plano, em espírito, voltando para a unidade, nós seremos direcionados para outros universos, para outros planos, como a outras consciências em alta frequência, e vamos ser esses seres dotados de fenômenos que a nossa consciência mortal não é capaz de acessar. E ele fala, a morte não é real, até mesmo no sentido relativo. Não passa do nascimento para uma nova vida. E você continuará ascendendo a planos de vida mais elevados e ainda mais elevados por zilhões de tempo. O universo é infinito. E se você faz parte do universo, você também é infinito pelo Espírito Universal, pelo Grande Espírito. O universo é o seu lar e você explorará os mais longínquos recantos até o fim dos tempos. Você está morando na mente infinita do todo. E suas possibilidades e oportunidades são infinitas, tanto no tempo quanto no espaço. E no fim do grande ciclo dos íons, quando todo fará recuar para dentro de si todas as suas criações, você irá com contentamento, pois então será capaz de conhecer a inteira verdade de estar em harmonia com o todo. Tal é a informação dos iluminados, aqueles que estão bastante avançados na senda. E por enquanto permanece calmo e sereno. Você está seguro e protegido pelo poder infinito da mente paterna ou materna, no princípio do gênero. No interior da mente paterna e materna, filhos mortais estão em casa.
Ninguém no universo é órfão de pai nem de mãe. Muito lindo, né? Respira. Esse é o princípio, então, do mentalismo, onde o todo é mente e o universo é mental. Tem mais coisas que a gente vai acessar mais à frente quando começar a falar dos outros princípios também. Vamos passar para o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Alguns de vocês já acessaram esse princípio em vários momentos na vida de vocês. Eu vou ler para vocês de uma forma mais resumida, pela anotação, o que é o princípio da correspondência. Esse princípio expressa a verdade de que há sempre uma correspondência entre as leis e os fenômenos de vários planos do ser e da vida. Aqui a gente já traz a percepção de que o que eu faço hoje, acho que a gente até comentou sobre isso em algum momento, eu não lembro quando mais, eu falei a respeito de matar o mosquito. Acho que a gente já falou sobre isso. Quando eu faço algo em correspondência, isso vai gerar fenômenos em vários planos, em vários multiversos, dentro dessa mente universal, dentro do todo, né? Isso é um axioma hermético, né? E ele traz a ideia do seguinte, que é o princípio da correspondência. Como acima é abaixo, como abaixo é acima. Essa é a compreensão desse princípio, que confere a alguém os meios de resolver muitos dos paradoxos obscuros e dos segredos ocultos da natureza. Há planos além do nosso conhecimento, mas quando aplicamos o princípio da correspondência a eles, nos capacitamos a entender muita coisa que de outra maneira não seria incognoscível. Este princípio tem aplicação e manifestação universais nos vários planos do universo material, mental e espiritual. Trata-se de uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam esse princípio um dos mais importantes instrumentos mentais, pelo qual o ser humano se capacitava a afastar os obstáculos que o tornavam o desconhecido invisível. Seu emprego chegava inclusive a rasgar o véu de Ísis, o suficiente para que uma aparição instantânea e fugaz do rosto de uma deusa pudesse ser captada, tal como um conhecimento dos princípios da geometria capacita o ser humano, sentado em seu observatório, a mensurar sóis distantes e seus movimentos. O conhecimento do princípio da correspondência capacita o ser humano a raciocinar inteligentemente do conhecido para o desconhecido. Estudando a mônada, ele entende o arcanjo. O que quer dizer isso, gente? Vou trazer um exemplo mais super cartesiano. Esse livro, O Princípio da Correspondência, quando eu estou em busca de algo, eu estou aberto, que eu vibratoriamente estou entregue ao que está sendo me apresentado, e eu faço contato profundo com a mente universal, ela me traz, por correspondência, sinais, intuições e percepções. E às vezes esses sinais são materializados e canalizados. Isso é uma canalização da mente do todo, para aqueles que acreditam. Tá bom, eu não acredito nisso não. Então tá bom. Caixinha de incenso. Vamos pegar a nossa mente racional. Para vocês, como que faz uma caixinha de incenso? Qual é o processo? Qual é o tipo de material que usa aqui? O que precisa ser feito? Você não vai acessar de forma racional. Porque não está ativando o princípio da correspondência. Você está forçando o entendimento. Porém, entretanto, as ferramentas encarnadas, quando estão abertas e sentem, entendem que faz parte do todo e se abrem para isso, são manifestações do divino. E aí eu canalizo, consigo, por correspondência, codificar, mensurar e materializo. Materializo o espírito na matéria. O princípio da correspondência fala sobre a capacidade que nós temos de perceber o todo em tudo e nos colocarmos em estados de servidão para captar esses códigos e manifestar eles na matéria. Dentro do nosso universo interno, cada um de nós tem infinitas possibilidades de criar qualquer coisa. Mas às vezes, por estar tão enraizado em crenças limitantes,
em tantos paradoxos, em tantos meios de convivência de consciências mais cartesianos, você não consegue subir sua frequência, você não consegue manifestar nada, você está preso nessa malha. E aí você cai em padrões vibracionais mais baixos. Você acha que você não dá conta, que não vai dar certo, que algo vai acontecer, que o mal vai aparecer. Ah! Não é isso que a gente fala? Tô engraçadinho hoje, né, gente? Desculpa, porque eu pedi pra ser mais leve hoje. Tô sendo mais leve nesse problema, nesse momento, porque depois nós vamos viver uma experiência. Então vamos lá. Tem que olhar aqui, gente. Vai dar, ó, 19h52. Nós vamos até 8h02 para a gente abrir nesses dois princípios para uma troca. Depois a gente vai voltar. Então vamos lá. Vou trazer outro ponto aqui desse princípio da correspondência, que é fundamental para esse entendimento nosso. Os planos da correspondência. Então, como que há em cima é o que existe embaixo, como que é embaixo é o que existe em cima, como que o meu espírito encarnado, dentro do meu universo íntimo, do meu corpo material, está aqui no micro, existe a mente universal que está no macro, transcendente, incognoscível. Assim como a árvore da vida representa a capacidade de ascensão à vida eterna, no qual o homem não teve o direito. Por quê? Porque ele quis comer da árvore do conhecimento. A mulher, que nós vamos falar no princípio do gênero, claro, seduzida pela serpente, comeu a maçã. E aí, que é da árvore do conhecimento, as pessoas ficam meio perdidas, mas eram duas árvores, era uma só. Existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento que estava localizada no centro do jardim. E aí Jesus falou, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento. E aí a serpente, né, seduziu a mulher, ela comeu e depois deu ao homem, e aí eles viram que eles estavam nus. Nesse momento, de uma forma mais metafórica, o ego nasce. Vibrou na vergonha. Vibrou no medo de ser julgado pelo ato. Percebeu que o conhecimento ele é muito mais profundo do que a superficialidade das coisas. Quando a gente acessa o conhecimento, não tem mais volta. As coisas deixam de fazer sentido, a gente fica desnudo perante ao mundo, a gente se envergonha de determinadas situações, a gente não quer mais viver com o conhecimento que a gente adquiriu, porque dói, porque vai fazer sofrer, e a gente vai perceber que a gente não tem controle. E dentro desse princípio aqui da correspondência, cadê? Aqui. A gente vai trazer para a luz o paradoxo, né? Cadê? Saiu aqui. Aqui, achei. Qual que é o paradoxo que a gente está trazendo aqui, dentro dessa linha, dessa percepção? O grande segundo princípio, né, que a gente está falando aqui, ele expressa a verdade de que há uma harmonia, acordo e correspondência entre vários planos da manifestação da vida e do ser. Essa verdade é uma verdade porque tudo aquilo que está incluído no universo emana da mesma fonte, da mesma mente universal. E as mesmas leis, princípios e características aplicam-se a cada unidade ou combinação das unidades de atividade, na medida que cada uma delas manifesta os próprios fenômenos em seu próprio plano. Visando a conveniência do prisma do pensamento e do estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em três grandes classes de fenômenos, conhecidos como os três grandes planos a saber. E aqui, no princípio de correspondência, nós vamos entender o que é o grande plano físico,
o grande plano mental e o grande plano espiritual. Dentro do plano mental, existe uma subdivisão que traz um plano emocional, né? Mais à frente, pelos pesquisadores e cientistas que aderiram e acenderam isso. Essas divisões são mais ou menos artificiais, tá? Porque quando a gente começa a trazer a divisão e a nomenclatura, a gente começa a vibrar em separatividade e em caixinhas. E não é sobre isso, já que nós estamos falando de um todo. Mas, para a mente racional, nesse momento é importante. Em síntese, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes conjuntos de graus de manifestação da vida. Embora as finalidades desse pequeno livro não nos permitam ingressar em uma ampla discussão ou explicação do objeto desse estudo, desses diferentes planos, de qualquer modo, digamos positivo apresentar nesse ponto uma descrição geral deles. Do nisso podemos, inclusive, considerar a pergunta tão frequentemente feita pelo neófito, que deseja se informar quanto ao significado da palavra plano, termo que tem sido muito empregado livremente em várias obras recentes sobre o ocultismo, mas é muito mal explicado. Aí nós vamos entender agora de planos, né? De frequências. Plano perceptual. O plano é um lugar que possui dimensões, ou é apenas uma condição ou estado? Vamos responder. Não, não é um lugar, nem uma dimensão ordinária do espaço. E, no entanto, é mais do que um estado ou condição. Pode ser considerado um estado ou condição, todavia, o estado ou a condição constitui um estado dimensional em uma escala sujeita à medição. É um paradoxo, né? Não cai em questões de cartesianismo. Então vamos pensar isso de outra maneira. Uma dimensão, como você sabe, ela é medida, né? Uma linha reta relativa à medida, né? E essas dimensões podem ter diferenças de comprimento de espaço, largura e altura. Então nós vamos pensar em três planos: comprimento, largura e altura. Espessura ou circunferência também, pode colocar 5 aí. Conhecido pelos ocultistas, né? Mas há uma outra dimensão das coisas criadas, ou medida em linha reta, conhecida pelos ocultistas também pelos cientistas, embora esses últimos não tenham aplicado o termo dimensão a ela. Essa nova dimensão, que é a propósito a quarta dimensão, tão largamente especulada, é o padrão utilizado na determinação dos estágios, ou os planos. Nós não estamos falando de quarta dimensão de consciência, nós não estamos entrando num novo universo, nós não estamos entrando numa nova era de frequências mais altas de quarta dimensão. Essa quarta dimensão pode ser chamada a dimensão da vibração, porque agora a predominância é da vibração, não é mais da minha periferia em correspondência ao mundo material, é a vibração. Trata-se de um fato bem conhecido da ciência moderna e também dos hermetistas. Gente, esse livro foi escrito em 1903. Olha como é que é atual para nossas experiências de transformação. Cadê? Trata-se de um fato bem conhecido da ciência moderna e também dos hermetistas que expressam a verdade em seu terceiro princípio hermético, de que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está em repouso. Da mais elevada manifestação à mais baixa, tudo e todas as coisas vibram. E não só vibram em diferentes índices cinéticos, mas também em diferentes direções e de maneiras distintas. Os estágios do índice vibracional constituem os estágios da medição na escala de vibração. Em outras palavras, os estágios da quarta dimensão. E esses estágios formam o que os ocultistas chamam de planos. Quanto mais alto é o estágio de índice de vibração, mais alto é o plano e mais elevado a manifestação da vida que ocupa esse plano. Portanto, isso é muito importante, lembra disso aqui. Embora um plano não seja um lugar, tampouco um estado ou condição, ainda assim ele possui qualidades comuns a ambos. Ou seja, quando eu estou mudando de plano de percepção vibracional, entrando na quarta dimensão de consciência, eu estou mudando a minha vibração. Eu estou adentrando um universo vibracional de correspondência à expansão da minha consciência. Por isso que eu falo que a maioria das pessoas ainda não estão captando, porque é a era vibracional. E hoje, muito mais banalizado, muito mais julgado, sem fundamento, as explicações sobre energia, as explicações sobre vibrações, tudo de forma muito cartesiana, tudo de forma muito superficial, para que a consciência consiga captar esses códigos, interiorizar, só que cai de novo dentro de uma outra caixa, dentro de uma prisão mental, onde ele acredita que é somente aquilo.
Ao mesmo tempo que ele fala que a quarta dimensão de consciência, ela é uma condição e ao mesmo tempo um estado, ele fala que ela não é uma condição e também não um estado. Ou seja, eu acesso isso. Eu acesso. Eu vibro, eu capto, eu sinto, volto para a matéria, transito como ser multidimensional, volto de novo. E por isso que o esforço diário nosso é importante para manter essa vibração mais alta. A base dos princípios herméticos é a transmutação. Nós vamos aprofundar do que é a transmutação para a nossa prática. Vocês vão entender que quando a gente fala transmutação, vai sair daquele superficial, simplesmente transformação. Só para poder fechar aqui. Existem outros planos também, tá, pessoal? Nós não vamos entrar nesse aqui agora, não, porque não é esse aqui. E ele fala assim: você se lembrará que os três grandes planos não são divisões reais dos fenômenos do universo, mas apenas termos arbitrários usados pelos emertistas com o objetivo de ajudar no pensamento e estudo dos vários estágios e formas de atividade em vidas universais. O átomo da matéria, a unidade de força, a mente humana e o ser do arcanjo são apenas estágios em uma escala, e todos fundamentalmente idênticos, sendo a diferença entre eles tão só uma questão de grau e índice de vibração. São todos criações do todo e têm sua existência unicamente dentro da mente infinita do todo. Aqui a gente já vira outra chave. Se tudo está interligado, se tudo é criação do todo, eu percebo que existem, então, estágios e vibrações diferentes. Trazendo para o princípio de correspondência no dia a dia. Experiências em que eu vou transitar no ódio e experiências que eu vou transitar no amor. Experiências que eu vou transitar na percepção de alegria, experiências que eu vou transitar na percepção de tristeza. Percebe que isso é uma forma do nosso ego nomear a emoção ou a vibração que a gente está irradiando? E se você traz para o princípio de correspondência, você entende que tudo é uma vibração só que uma está mais elevada, mais próxima da minha quarta dimensão, e as outras estão mais periféricas. Um entendimento mais linear, tá, gente? Cartesiano, não sei o que eu estou falando aqui agora. Então, ou seja, se eu estou vibrando no ódio, eu sou capaz de transmutar essa frequência do ódio, subir vibratoriamente essa frequência do ódio para se transformar em uma frequência de amor. Qual que é a grande dificuldade do perdão? É que nós estamos identificados nas experiências, nas expectativas, e cai para conceitos que a gente acredita que é injusto. E aí você fala, peraí, injusto baseado em qual parâmetro? Em qual princípio de correspondência? Será que é da mente universal cósmica? Ou é aquilo que você vibra dentro de você, que você classificou como justiça? E lembrando que a justiça diz da sua capacidade. Aí o ego grita, mas o mundo externo, mas a pessoa faz aquilo lá, tarará, tarará. E aí a gente volta de novo. O princípio do mentalismo. Tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aprofunde, deixe as coisas surgirem. Não emita apontamento, julgamento, crucifique. Não tome uma decisão permanente por situações transitórias. Porque se você julga causa e ação vibratoriamente, vai chegar. Nossa, Toninho, tá muito complexo, tô ficando com medo. Tô ficando com medo. Disso tudo que eu tô vivendo. Só para vocês poderem perceber que é a mesma energia. A energia não tem classificação nomenclatural, não tem adjetivação, não existe energia ruim. Meu Deus, não existe energia ruim. Não existe energia ruim. O que existe é a sua percepção da irradiação do campo que chega próximo de você. E se você capta, traz uma leitura. E se você interioriza aquilo e percebe que algo não está bom, não diz do outro que mediu a irradiação, diz de você do que você está sentindo. É mesmo? É de você. Ai, meu Deus, e agora? Agora, o exercício é, por que eu estou sentindo isso?
Por que eu estou vibrando nessa frequência? Por que eu estou sentindo essa emoção? O que isso diz de mim? Por que eu estou sentindo essa raiva? Por que eu estou sentindo esse ódio? Por que eu estou sentindo esse medo? Por que eu estou sentindo essa angústia? Por que eu tô... Aí você precisa aprofundar. Aí você precisa trabalhar. 8 e 7. Vamos falar só mais uma coisa do princípio da correspondência antes de eu abrir aqui para a gente fazer uma partilha sobre esses dois princípios, gente, porque é denso, eu sei. Última coisa aqui do princípio da correspondência que eu marquei é princípio de correspondência, né? Como acima é abaixo, como abaixo é acima. Esse velho axioma hermético que atravessa os séculos expressa um dos grandes princípios dos fenômenos universais. À medida que prosseguimos com o nosso exame dos princípios restantes, veremos ainda com maior clareza a verdade da natureza universal desse grande princípio da correspondência. As lendas dos anjos decaídos se baseiam em fatos reais, como o sabem todos os ocultistas avançados. A luta em busca de poder egoísta nos planos espirituais tem como resultado inevitável a alma egoísta, a perda de seu equilíbrio espiritual e a recaída ao ponto a partir do qual anteriormente começara a sua ascensão. Mas mesmo para tal alma é concedida a oportunidade de um retorno. Tais almas realizam a jornada de volta cumprindo a terrível pena determinada pela lei invariável. Concluindo, queremos lembrá-lo novamente de que, segundo o princípio da correspondência, o qual expressa a verdade de que como acima é abaixo, como abaixo é acima, todos os 7 princípios herméticos operam plenamente em todos os múltiplos planos, físico, mental, emocional e espiritual. O princípio da substância mental aplica-se de certo a todos os planos, pois todos estão contidos na mente do todo. O princípio da correspondência manifesta também em todos, uma vez que há uma correspondência, harmonia e acordo entre os diversos planos. O princípio da vibração manifesta-se em todos os planos. Aliás, as próprias diferenças é que fazem os planos surgir a partir da vibração, como explicamos. Ou seja, se eu não percebo a vibração que eu estou, se eu não percebo a manifestação das frequências em mim, se eu não tenho esse conhecimento, eu sou reativo, eu acabo manifestando dentro do meu universo mental tudo aquilo que chega no meu plano. E eu sou apenas um espelho que reflete todas as energias que chegam até a mim. E eu me identifico, e eu sofro por isso. Simplesmente porque eu não percebo. Simplesmente porque eu não tenho a capacidade que eu estou acessando, claro, a cognição para perceber esse segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Vou dar uma pausa aqui, para a gente abrir nesses dois princípios, para a gente discutir. Deixa eu só parar a apresentação. Voltei para cá. Deixa eu dar uma pausa na gravação.